E aí galera da Duralíngua, aqui é o Fabrício de novo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os pronomes possessivos em inglês. É algo que a gente aprende geralmente no começo, ali nos primeiros cursos, e é o que a gente vai ver hoje nesse vídeo aqui, então bora! Bom, primeiramente, o que é um pronome possessivo? Em português você sabe, é aquele meu, minha, seu, sua, dele, dela, nosso e assim por diante. E em inglês eles vão ser bem parecidos, apesar que alguns deles vão ser um pouco diferentes, vão funcionar de uma maneira um pouquinho diferente do português, que talvez leve algum tempo para você se acostumar, mas é algo bem fácil afinal. Vamos começar com o primeiro, que vai ser my. E esse my vai significar tanto meu, quanto minha, quanto meus, quanto minhas. Então, olha que coisa mais fácil. Em português a gente tem 4 formas diferentes que um estrangeiro teria que aprender para falar só esse meu aqui, meu, minha, meus, minhas. Em inglês, todos eles vão ser simplesmente my. É bem tranquilo, né? Então a gente pode dar alguns exemplos. This is my car. Esse é o meu carro. This is my house. Essa é a minha casa. E agora no plural, these are my cars. Esses são os meus carros. E these are my houses. Essas são as minhas casas. Então você viu aí que a gente usou sempre my. My car, my cars. My house, my houses. Ele nunca vai mudar quando ele estiver acompanhando um substantivo, quando ele estiver ali antes do substantivo, nessa função de pronome possessivo adjetivo, mais ou menos. Depois, em outro vídeo, a gente vai ver uma outra forma, que é a do mine, por exemplo, que aí muda um pouco, mas aí são para os pronomes possessivos substantivos. Isso não importa por enquanto agora. Mas vamos lá para o segundo, então. O pronome possessivo para a segunda pessoa do singular seria your. Então é bem parecido com you, você só coloca um Rzinho no final, you vira your. Então, this is your car, esse é o seu carro, o teu carro. This is your house, essa é a sua casa, a tua casa. These are your cars, esses são os seus carros. E these are your houses, essas são as suas casas. Mesma história, não muda nunca, vai ser sempre your, independente se for masculino, feminino, se for singular ou se for plural, sempre que estiver acompanhando o substantivo aí. Agora as coisas mudam um pouquinho, na terceira pessoa do singular, que aí em português, na verdade elas não mudam em inglês elas são as mesmas coisas, mas em português elas mudam, porque se você for perceber, a gente fala, por exemplo, esse é o meu carro, então meu vem antes. Esse é o seu carro, seu vem antes. Esse é o carro dele. O dele vem depois. Por quê? Não sei, porque é assim que é. Em português de Portugal eles até falam, esse é o teu carro, na segunda pessoa, e este é o seu carro, na terceira pessoa, algo mais formal, né? O carro de vossa senhoria, algo nesse sentido. Mas bom, com o tempo isso foi mudando e aí passou para ser depois, né? Então esse é o carro dele, essa é a casa dele. E em inglês não. Em inglês ele continua antes, continua tudo antes do substantivo. E aqui o dele, né, a terceira pessoa do masculino, seria his. Então, this is his car, esse é o carro dele. This is his house, essa é a casa dele. E a mesma coisa, these are his cars, these are his houses, pro plural, né? Esses são os carros dele e essas são as casas dele. E isso pode causar um pouquinho de confusão no começo, eu sei, que você vai pensar, ué, isso é a casa, é a dele casa. Claro, é assim que é porque vem antes, mas tenta pensar dessa forma mais de português de Portugal. Essa é a sua casa, a casa dele, né? No terceira pessoa do singular, se referindo a uma pessoa, uma outra pessoa. E a mesma coisa vai servir para o dela, que em português vem depois, essa é a casa dela, e em inglês vai vir antes, e esse dela em inglês é o her. Então, this is her car, esse é o carro dela. This is her house, essa é a casa dela, e a mesma coisa para o plural, her houses, her cars. E aí a gente vai ter uma terceira forma, aqui na terceira pessoa do singular, que não existe em português. Essa é aquele do it, né? Porque a gente teve o he virou his, o she virou her no possessivo, e aqui tem o do it, que esse it geralmente é uma coisa inanimada. Então a gente está se referindo a alguma coisa que a gente falou antes. Algo como, this house is nice. It is nice. Então, essa casa é agradável, é legal. Ela é legal. Esse it pode ser tanto ele quanto ela. E aí, o possessivo dele também vai ser tanto dele quanto dela. Então, um exemplo que a gente pode dar aqui seria This car is nice. Its doors are wide. Então, mesma coisa. As portas dele, do carro, são amplas, né? São bem grandes. E não confundir esse its aqui com o outro its que tem apóstrofe. Aquele lá é uma abreviação de it
is, que é tipo ele é, ou ela é, ou isto é. Não, esse aqui sem apóstrofe é o pronome possessivo, que aí vai ser dele ou dela para coisas inanimadas. Seguindo aqui, agora a gente vai para a primeira pessoa do plural, que aí vai ser o nosso, nossa, nossos e nossas, que aí vai ser o our ou our. Depende da pronúncia, alguma região vai ter uma pronúncia um pouquinho diferente da outra, mas qualquer um deles que você usar tá bom, tá correto. E aí vai ser o nosso e nosso. Então, this is our car. Esse é o nosso carro. This is our house. Essa é a nossa casa. These are our cars. Esses são os nossos carros. E these are our houses. Essas são as nossas casas. Novamente, our vai ser a mesma coisa para todos. Nunca vai mudar o our, mas em português que mudaria assim para nosso, nossa, nossos e nossas. Penúltimo agora, segunda pessoa do plural, que seria o de vocês, né? O seu no sentido de vocês. Então esse carro é de vocês, essa casa é de vocês. This is your car. É o your, de novo, é o mesmo da segunda pessoa do singular, vai ser o mesmo da segunda pessoa do plural, e o contexto vai dizer se você está falando de você, né? Se é seu, teu, ou se é de vocês, se é vosso, que seria originalmente em português, né? E aí, mesma coisa também. Então, this is your car, your house, your cars e your houses também nunca muda. E o último aqui, finalmente, para a terceira pessoa do plural, que seria o deles ou delas, e aí vai ser o their. O pronome pessoal aqui é they, né, que é eles ou elas, e aí o possessivo vai ser their, que aí vai ser o deles ou delas. Então, this is their car, esse é o carro deles ou delas, e aí o contexto vai dizer, porque é só o their, tanto para masculino quanto para feminino, é diferente do singular, que lá a gente tinha his, para dele e her para dela. Não, aqui é their tanto para deles quanto para delas, e aí você vai depender do contexto para saber se ele está falando de homens ou um grupo de homens e mulheres, ou então para delas, que é um grupo só de mulheres. Então, this is their car, their house, their car e their houses, também sempre there. Tranquilo, né? Não é uma coisa tão complicada assim, é só você pensar. Então a gente pode revisar todos eles agora. Primeira pessoa do singular, my, depois your para a segunda pessoa, his, her ou its para a terceira pessoa do singular, our para a primeira pessoa do plural, your novamente para a segunda pessoa do plural, igual à segunda do singular, e their para a terceira pessoa do plural, que é o deles ou delas. Então por hoje é isso, galera. Até a próxima.